Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco de NR12, a norma que trata da segurança em máquinas e equipamentos. Nessa norma nós vamos tratar em 10 partes. Então, para que você tenha o melhor aproveitamento do conteúdo que estaremos tratando nessas aulas, é importante que você se isole do mundo para que você possa ficar focado no que você vai aprender agora. Essa aula é uma aula do curso de Técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Brasília, Campus Ceilândia. O que eu vou falar para vocês são abordagens recentes e importantes da norma regulamentadora número 12. Detalhe, não é um curso de reciclagem. Então, como eu estou partindo do princípio que os meus alunos não têm o conhecimento da norma antiga, então o que acontece? Eu vou tratar, então, do básico. Eu não vou poder falar do comparativo, do que aconteceu com a portaria anterior que tinha determinados pontos que agora na nova norma não tem. Então, de uma certa maneira, não vem ao caso a gente ficar tratando o anterior justamente para não confundir a sua cabeça, porque senão você vai falar assim, a distância no corredor tem que ser de 1,20 m. Então, assim, ele não fala dessa distância. Não está na legislação. Então, se você começar a procurar essas distâncias, vai confundir. E nas normas antigas, né, nem na antiga, nas antigas, elas tratavam. Então, aí fica toda hora fazendo esses comparativos, então não é legal, tá? Então, eu vou estar também disponibilizando para vocês alguns links de leituras complementares. Esses links que estarei disponibilizando, aqui na tela você não consegue, só se você dá uma pausa, mas só que às vezes o link é muito comprido, então na apostila com certeza você vai clicar, vai direto para o link, então é uma coisa aí para você, querido aluno, certo? Então vamos agora abrir o baú do conhecimento e falar de NR12. Eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é André Luiz de Brito Alves. Eu sou professor, engenheiro de produção com ênfase em software pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em segurança do trabalho pela Universidade de Estácio, sou MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, diretor de planejamento e administração da Associação Brasileira de Engenheiros de Segurança do Trabalho, Abraeste. Trabalhei na Ambev por 10 anos na área de produção e engenharia. Atualmente eu sou professor de Engenharia de Segurança do Trabalho e Robótica do Instituto Federal de Brasília, Campus Ceilândia. E também sou coordenador do curso de Segurança Pública, parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, Fundação Universidade Aberta de Brasília e o Instituto Federal. Feitas as apresentações, vamos entender por que temos que trabalhar com NR12. Professor, mas só que NR12 só tem acidente de máquina, professor, pelo amor de Deus, eu não aguento ver sangue. Claro que você não vai ter que ver sangue na minha aula. Claro, claro, claro. Você não tem que ver sangue. Você vai proteger os trabalhadores. Você vai trabalhar com a parte da proteção, com a segurança, não é com a saúde. Essa não é uma aula de primeiros socorros com a professora Naira, é com o professor Brito. E a gente vai falar de segurança. Então, o que é a NR12? Essa coisa linda que vocês vão ver agora. Até o sonzinho muda, né? Então, pessoal, quando a gente vai falar das normas regulamentadoras, é interessante que vocês
aprendam a olhar para a base legal. Olhando para a base legal, aí você vai ter o argumento que as empresas precisam para que aquelas obrigações sejam cumpridas. Então, na base legal, tem um princípio que ele é muito importante, é o princípio constitucional da segurança do trabalhador. Esse princípio ele está no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição Federal. E lá no artigo 7º diz o quê? Que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. No inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meios de quê? De normas de... Deixa eu destacar aqui, redução dos riscos por meio de normas de segurança, higiene e saúde. Tá? Então, vamos de trás para frente, por quê? Porque você vai se preocupar em proteger os trabalhadores. A norma regulamentadora número 12, ela vai tratar sobre esse assunto, a proteção dos trabalhadores. Então, a redução desses riscos que eu estou falando são os riscos mecânicos, riscos ocupacionais que podem vir causar acidentes aos trabalhadores, tá ok? Então, observe essas imagens aí que eu estou colocando. Nessas imagens aqui, você tem escada quebrando, máquina pegando fogo, extintor escondido, parece joguinho de 7 erros, né? Essa moça, olha só que legal, no meio da produção lá, ela passando pertinho de uma poça. Imagina como que ela vai cair, né? Porque esse aqui, ó, já está escorregando. Esse aqui, ó, então, isso aqui é o caos. Isso é o caos. E aqui? Aqui é a vida real. Na vida real, então, esse trabalhador ele está sujeito a esses riscos. Se você não reduzir esses riscos por meios do cumprimento dessas normas de saúde, higiene e segurança, infelizmente o trabalhador vai sofrer um acidente. Eu não vou entrar no detalhe da base legal da Constituição Federal, porque eu vou deixar disponível para vocês a leitura complementar no capítulo 2, os direitos sociais dos trabalhadores. E para quem está no módulo 2 e vai na sequência por 3, vamos tratar com detalhes desse resumão na aula de direitos do trabalho para segurança do trabalho, né? Porque, assim, falar de direitos dos trabalhadores é algo amplo. Você fala de jornada de trabalho, você vai falar de contrato de trabalho, você vai falar dos princípios, enfim, é uma série de assuntos que são tratados e que, no caso, não vem ao caso agora. E lá na aula de direitos do trabalho podemos conversar, sim, e com certeza vamos, mas só que agora vamos ter essa primeira introdução aqui. O Brasil faz parte de tratados internacionais. Esses tratados internacionais, eles são tratados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E lá eles já estavam tratando de informações ligadas à proteção dos trabalhadores. Um exemplo é a Convenção 119, que trata da proteção de máquinas e equipamentos. Esse tratado internacional, do qual o Brasil faz parte, ele proíbe a venda, a locação e a utilização de máquinas desprovidas de dispositivo de proteção apropriado. Então, o Brasil ele ratificou essa convenção. Ele também falava do quê? Da utilização das máquinas, das quais qualquer um dos elementos perigosos, inclusive partes móveis, eles não podem estar sem os dispositivos de proteção apropriados, que deve ser proibido pela legislação nacional e impedido de estar em circulação essas máquinas e esses equipamentos. Então, a leitura complementar está disponível aqui no site da OIT, para que vocês possam estar ampliando os seus conhecimentos. Agora, quando a gente saiu do campo internacional, então o Brasil ele tem então um tratado internacional. Brasil, vários países. Fala de proteção de máquinas. Dentro da Constituição ele fala que tem que criar normas. Aí essas normas foram descritas pelo legislador e ela
vai estar na nossa CLT. Ela é antiga, ela é de 1943, mas só que essa legislação referente à tutela do trabalho, ela está na seção 10, que é o capítulo que vai tratar de máquinas e equipamentos, certo? Então, nessa seção, nessa seção que vai tratar de máquinas e equipamentos, a norma número 12, ela vai regulamentar os artigos 184, 185 e 186 da CLT, que data lá de 77. Então, quando a gente entra nesses artigos, o 184, ele vai falar de máquinas e equipamentos. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. Então, esse risco de acionamento acidental pode fazer com que a máquina trabalhe e o trabalhador se machuque. Observando aqui no parágrafo único do artigo 184, fala que é proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto nesse artigo. Então, observa que agora há pouco falamos da Convenção 119 e existem semelhanças com o que está aqui nesse artigo, nesse parágrafo, perdão. Então, logo em seguida, veremos que no artigo 185, ele vai tratar de que os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. Então, você vai fazer esses reparos, a limpeza e o ajuste somente com máquina parada. Mas se não tiver como fazer com ela parada, você vai fazer uma análise de risco para quê? Para que reduza o risco de acidente dos trabalhadores. Então, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste. É isso que o legislador está dizendo. Então, se você tem um equipamento e ele tem que passar por uma manutenção, por uma limpeza, lubrificação, reaperto, e você precisa desse equipamento estar rodando, por exemplo, você vai fazer uma lubrificação, a máquina elas tem que estar rodando, né, determinados pontos da máquina. Você não vai lubrificar uma corrente, mas só que um rolamento lá, um mancal, né? Então, tentando desenhar aqui, mas poucos vão conhecer, em sala de aula eu falo, você vai ter um bico graxeiro e aqui a graxa vai entrar aqui no rolamento, esse rolamento vai ser lubrificado com esse equipamento rodando. Então, existem casos e casos. Passando para o artigo 186, ele fala que o Ministério do Trabalho, que hoje não é mais o Ministério do Trabalho, ele estabelecerá normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre essas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas. Então, essas normas adicionais, essa norma adicional que está sendo tratada no artigo 186, ela é a NR12. NR12. Então, vamos falar da NR12 porque a competência foi dada no artigo 186. Essa leitura dessa seção, ela tem muito mais artigos, não só da seção 11, mas só que de outras seções. Então, convido você a fazer a leitura complementar no site do TST-SP, que é um site excelente para que você conheça um pouco mais. E tem um vídeo aqui
certa manhã, João D. escuta a campainha de sua casa. Era um oficial de justiça acompanhado da polícia. João D. não tinha cometido nenhuma fraude. Ele não deixou de pagar impostos, nem tampouco roubou um banco. João D. é um proprietário de indústria metal-mecânica. Ele projetou, fabricou e vendeu uma máquina. Esta máquina. Tal máquina não era segura, não estava de acordo com a NR12 e não possuía marcação CE. Enquanto operava esta máquina, Pedro se acidentou seriamente. Então, o poder público interditou a máquina que estava na empresa onde Pedro trabalhava. Parada de produção, queda de faturamento, redução nos lucros. E, além disso, o mais importante, Pedro adquiriu uma deficiência física permanente. Pedro e seu chefe resolveram processar João D. para obter compensações por danos físicos e materiais. O caso foi parar na imprensa. As consequências: reputação comprometida, perda de clientes, queda nas vendas. O caso de João D. definitivamente não é um caso isolado. Todo ano, aproximadamente 270 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem sérios danos devido a falhas de equipamentos e máquinas. Máquinas como aquela fabricada por João D. De modo que é preciso evitar perigos que possam colocar em risco partes do corpo ou até mesmo a vida de seus colaboradores. Entendido que nós temos uma legislação a ser cumprida, se não cumpre, o que acontece? Acontecerá autuações. Essas autuações, de que trata acerca dessa norma, ela estará presente na norma número 3, que vai tratar de embargo e interdição. No nosso caso, como estamos tratando de máquina e equipamento, não vai ter embargo, vai ter o quê? Uma paralisação, vai ter uma interdição. Então, a medida de urgência, ela é adotada a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador, com a interdição total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. Observe, caracterize risco grave e iminente. Você, técnico de segurança, negligenciou que o trabalhador está operando esse equipamento. Você negligencia, supervisor, gerente, então todos estão negligenciando. Quando você faz essa negligência e aparece uma fiscalização do trabalho, a fiscalização ela vai fazer um relatório em cima disso aí, que é um relatório circunstanciado, conforme está na NR28. Então, lá na NR28 fala que a autoridade regional competente, à vista de relatório circunstanciado elaborado por agente de inspeção, que comprove o descumprimento reiterado das disposições legais. Então, esse relatório ele pode ir para a Polícia Civil, e lá na Polícia Civil eles não vão te tratar por uma pessoa que cuida da segurança dos trabalhadores, eles já vão tratar você de uma maneira diferenciada. Mas antes de chegar lá, veja que aqui do bolso desse empregador está voando dinheiro, voando dinheiro. Então, esse voo de dinheiro, claro que ele acontece, porque a própria NR28, ela regulamenta o quê? As penalidades. E essas penalidades elas são aplicadas conforme o disposto na gradação de multas do anexo 1 e também tem uma classificação das infrações no anexo 2. Então, o izinho que você vê na norma, que é a infração, o tipo de infração, ela vai de 1 a 4. E a grana que vai sair do seu bolso vai ser conforme o número de funcionários, que está aqui, ó, nesse quadrinho, que eu vou mostrar para vocês. Aparece quadro, está aqui. Então, você tem um determinado número de empregados, então de 1 a 10, de 11 a 25 e por aí vai. E esse número de empregados, junto com essa infração de grau 1, 2, 3 e 4, então observa que
tem um valor aqui, ó, associado. Na aula eu vou falar como é que funciona isso, tá? Vou deixar falado de maneira bem espaçada, então se vocês forem bem curiosos, podem procurar aí na rede também, que tem assuntos já, bastante gente tratando desse assunto de como fazer essa tabelinha funcionar. A questão é, descumpriu determinados itens da norma, você pode pagar a sua multa, né, a sua auto de infração, como você também pode responder por isso. Como que você responde por isso? É uma punição legal. Então, no Código Penal, no decreto 2.848, se você expor a vida da pessoa, né, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, isso aí dá uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E se o fato não for mais grave. Então, é importante você entender que você tem que cuidar da saúde do trabalhador. Então, não dá só para você cumprir as normas, você chegar num local de trabalho e acreditar que só cumprir a sua jornada de trabalho é o suficiente. Você vai ter que fazer algumas observações, ver quais são os itens da norma da NR12 que não está sendo cumprido e fazer com que o trabalhador cumpra. Imagina essa cena aqui, ó. Acho que não é muito legal. Então, o assunto ele é super interessante e se você não cumprir, pode estar sujeito a essa cena, que é a que a gente não quer. Não é. Então, assim, além do acidente de trabalho que pode estar causando, você pode responder por isso. Vou pedir para que vocês façam uma avaliação dessa aula para que eu possa estar melhorando esse conteúdo. Até a próxima